Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Daniel e você está no canal de Cálculo. Roda essa vinheta. Queridos alunos, na aula de hoje nós daremos mais um passo rumo ao conhecimento de derivadas sobre o ponto de vista da regra da cadeia. Nós já vimos aqui no canal a aula de como aplicar o dispositivo da fórmula desse modo de calcular funções compostas. Na aula de hoje a proposta é calcular isso de uma forma muito mais rápida, sem precisar passar pela fórmula. Vem cá comigo que eu vou te mostrar. Queridos alunos, regra da cadeia é dada por essa fórmula, tá? Tendo uma derivada de y em relação a x, você tem que passar, devido a ela ser composta, derivar y em relação a u e multiplicar pela derivada de u em relação a x. O professor já conhece muito bem essa fórmula. Beleza, é o que nós chamamos de regra da cadeia. Só que utilizar essa fórmula toda vez que você precisar calcular uma derivada, e como vocês habitualmente vão fazer várias vezes, ficaria muito enfadonho utilizar todo o tempo essa fórmula. Então a gente meio que já encurta o caminho, e essa aula de hoje é justamente para falar desse encurtamento, um modo prático de se calcular derivadas de funções compostas, utilizando sim a regra da cadeia, só que de uma maneira muito mais dinâmica, muito mais rápida. Tudo bem? É isso que eu vou tentar te mostrar hoje. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 exemplos A, B, C de funções compostas. E elevado a 2x, E elevado a seno x e E elevado a x que multiplica ln de um número qualquer, ln de A. Tudo bem? Então, vou tentar te mostrar através desses 3 exemplos, todas as 3 funções exponenciais, de como a gente pode calcular mais rápido, sem ter que utilizar detalhe por detalhe dessa fórmula da regra da cadeia. Lembrando que o que eu vou fazer ali é utilizando a regra da cadeia, só que de forma implícita, de forma mais rápida, para que você possa calcular logo sem precisar ter que montar essa fórmula que aqui está. Tudo bem? Então vem cá comigo, como é que a gente vai fazer isso? Então pessoal, primeiramente, bora fazer o seguinte. A função não está aqui, mas eu coloquei, é y igual a e elevado a 2x. Só que no final das contas, o que eu quero fazer? Escrever de forma simples. Eu vou querer derivar essa função como um todo, tá legal? Utilizando a regra da cadeia de uma maneira mais rápida. Como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, toda vez que nós tivermos funções compostas, você sabe que aqui em cima nós temos uma função e aqui embaixo uma outra função. Uma função exponencial na base e uma função do primeiro grau no expoente. Portanto, está bem caracterizada a presença de 2 funções em uma única só. Tudo bem? Função composta. E aí, o que eu vou sugerir para vocês agora nesse mecanismo rápido? Você sempre vai pegar uma das funções e derivar. E o resultado você multiplica pela derivada da outra função. Então, já que tem 2 funções, primeiro identifique elas. A primeira é a função e elevado a esse número, a essa função, desculpa. E depois a outra função é a função que está aqui em cima. Então, vamos fazer o seguinte, vamos considerar que isso aqui está e elevado a uma letra só, digamos, e elevado a u. Imagine na sua cabeça que isso aqui está e elevado a u. Quanto é a derivada de e elevado a u, pessoal? O próprio e elevado a u. Então, para a gente fazer esse modo prático, imagina que aqui tem só uma letra e que eu quero derivar isso aqui. Então, imaginando que aquilo lá é só uma letra, eu vou ter que a derivada disso aqui é 2x. Certo? Professor, mas o senhor já falou para a gente aqui no canal que isso estaria errado. De fato, só a presença disso daqui está errado. Mas é como se eu estivesse derivando, considerando que isso aqui fosse só uma letra. Só que ainda não terminou. Pela própria regra da cadeia, perceba, existe uma outra parcela. E essa outra parcela é justamente, olha, o produto, tá vendo como vem da regra da cadeia? Agora você deriva só o expoente. Esquece que existe todo o resto e deriva só o expoente em relação a x. Pessoal, quanto é a derivada de 2x? É isso mesmo, eu quero derivar só 2x agora, porque esse resultado eu vou colocar aqui na frente do e elevado a 2x. Quanto é a derivada de 2x? Aí a gente faz bem aqui, ó, a derivada de 2
x. Para você que está aprendendo, como é que eu faço a derivada? A constante, ela sai da derivada, certo? Ela sai ilesa. Aí fica 2 que multiplica a derivada de x. Só a derivada de x. E aí, como é que eu faço isso? Vamos lá? Vai ficar 2 que multiplica a derivada de x, você joga 1 para frente e subtrai uma unidade. No final das contas, vai ficar assim, ó, 1 que multiplica x elevado a 0. Você concorda? Porque subtrai uma unidade do 1 que estava aqui. E aí fica 0. Ah, então isso aqui, na verdade, é 1. X elevado a 0 também é 1. Então isso aqui fica só o 2. Então a derivada de 2x fica somente o 2. Então, eu coloco aqui 2. Pronto, está realizada a minha derivada. O que eu tenho que fazer agora é só organizar. Então isso aqui, a derivada é 2 que multiplica e elevado a 2x. Vocês perceberam o que foi que eu fiz no procedimento? Sem utilizar diretamente a fórmula da regra da cadeia. Mentalmente eu fiz isso. Então olha lá o que eu tinha para fazer. Vamos voltar para cá. Eu tinha que derivar e elevado a 2x. Aí o que foi que eu fiz? Primeiro eu identifiquei as duas funções. A primeira função é e elevado a qualquer coisa. Essa é a primeira função. E a segunda função que eu tenho aqui é essa função que está aqui em cima, a 2x. Qual é a proposta que eu estou fazendo para vocês? Derivar uma separadamente da outra. Então, e elevado a qualquer coisa, imagina, e elevado a u. E elevado a u seria o próprio e elevado a u. Só que no lugar desse u, quem é que eu coloco? O 2x, que é o que eu estou derivando. Então, eu derivo como se tivesse apenas uma única letra. Então, fica e elevado a 2x. É a derivada de tudo isso aqui, tá? Multiplicado, agora, como eu tenho uma função composta, eu também preciso derivar essa segunda parcela que aqui está, que no caso é a função 2x. A derivada da função 2x, por esse procedimento que eu te mostrei aqui, dá exatamente 2. Aí você multiplica o resultado da primeira derivada pela derivada da segunda que está aqui no expoente. Tá vendo? Aí fica 2 elevado a 2x. Muito fácil, né? Então, bora fazer essa daqui, ó. Essa daqui, inclusive, a gente fez numa aula utilizando o passo a passo da regra da cadeia. E você viu lá a trabalheira que deu. Agora, vamos fazer de uma forma mais simples? Então, e elevado a 2x. Então, vou colocar bem aqui separadamente. O que eu quero fazer? Eu quero derivar a função seno de x. Aí eu vou colocar aqui entre parênteses e lá vou indicar que quero derivar. Beleza? Então, vamos lá de novo. Mesmo procedimento. Está e elevado a seno de x. Então, eu vou imaginar que aqui tem só uma letra. Essa é a primeira função. E elevado a alguma coisa. É a primeira função. Qual seria a segunda função? O próprio expoente. Seno de x seria a minha segunda função. Então, eu vou derivar a minha primeira função, que é toda essa, e depois vou multiplicar pela derivada dessa segunda função que está aqui. Simples assim. Então, vamos lá. E elevado a qualquer coisa. A derivada de e elevado a qualquer coisa é a própria e elevado a qualquer coisa, que nesse caso é o seno de x. Vezes, por que eu estou fazendo esse vezes? Por conta desses vezes aqui da regra da cadeia, tá legal? E agora, quem é que eu tenho que derivar? O expoente, derivando só o expoente. Aí eu fico com a derivada do seno de x. Quanto é a derivada do seno de x? Por meio das fórmulas de derivadas trigonométricas, a derivada do seno é cosseno. Aí você multiplica aqui, ó, pelo cosseno de x. Prontinho. Está realizada a derivada. Se você quiser aqui trocar, fica à vontade, mas não vai mudar nada. Então, a derivada de e elevado a seno de x é igual a e elevado a seno x, que multiplica cosseno de x. Bem fácil, bem simples, como é que tem que ser, não é verdade? Bom, agora aqui eu tenho a derivada de, na letra C, e elevado a x, que multiplica ln de a. Ficou um pouco apagado, tá? Mas isso aqui é ln de a. Vou reescrever aqui para vocês de qualquer maneira. Então, tenho, ó, e elevado a x que multiplica ln de um número qualquer. Esse a é uma constante, tá legal? E aí eu vou querer derivar essa função que aí está. Como é que eu faço, pessoal? Considero que está... Primeiro identifica as duas funções, né? E elevado a qualquer coisa é a primeira função. A minha segunda função é o que está aqui no expoente. X que multiplica ln de a. Isso aqui é a minha segunda função. Você poderia se perguntar, professor, aqui eu não tenho duas funções multiplicando? Não, por quê? Porque aqui eu tenho x e aqui eu tenho só ln de a. Então, esse ln de a é um valor qualquer. Por exemplo, digamos que aqui seja ln de 1, ln de 2. Isso aqui dá um valor, é uma constante. Então, isso aqui é uma constante multiplicando o x. Tal como nós fizemos aqui, ó, tá vendo?
2 que multiplica x, uma constante multiplicando x. Aqui é a mesma coisa, isso aqui é uma constante que está multiplicando x. Agora, se aqui no lugar desse a tivesse um x, aí sim, isso aí seria totalmente diferente, porque eu teria uma função aqui e uma outra função aqui, tudo bem? Se tivesse x nas duas parcelas. Como eu tenho x somente nessa parcela e aqui eu tenho um a, que eu já te disse que esse é uma constante, então isso aqui nada mais é do que uma constante multiplicando um x. Dessa forma, eu tenho apenas uma única função aqui no meu expoente. Ficou claro para vocês isso? Beleza, então. Agora eu tenho que derivar isso aqui. Então vamos lá. A primeira função é a e elevado a qualquer coisa, essa é a minha primeira função. E a minha segunda função é justamente isso que está aqui em cima, x elevado ao logaritmo nepereno de a. Uma única função aqui em cima. Bom, perfeito. Com base naquilo que a gente já vinha fazendo, o que eu tenho que fazer? E elevado a qualquer coisa é ela mesma, certo? Derivei a primeira função. E elevado a qualquer coisa era ela mesma. Multiplicado, por que eu estou trazendo esse vezes? Por conta da fórmula da regra da cadeia. Agora eu vou derivar só o que está em cima, apenas a função que está em cima em relação à variável x. Pessoal, eu vou derivar isso aqui em relação a x, como é que vai ficar? Isso aqui não é constante, isso aqui vai sair da derivada, e aí eu vou derivar só x, bem parecido com o que nós fizemos bem aqui, ó. Tá vendo? Bem parecido com o que nós fizemos bem aqui. Eu vou pegar um espacinho só para a gente fazer essa derivada. Então, vou pegar bem aqui, ó, ver se você consegue enxergar x ln de a. Eu quero derivar isso aqui. Tudo bem? ln de a, eu já conversei com você que isso aqui é uma constante. Então, isso aqui sai da derivada. Isso aqui não se deriva. Então, fica ln de a que multiplica a derivada apenas de x, tá vendo? É assim que a gente procede quando queremos derivar constante multiplicando uma variável. A constante sai da derivada e fica a derivada somente da variável. Quanto é a derivada de x? Exatamente 1, nós já vimos isso. E aqui, ó, a derivada de x vai ficar desce 1 e 1 menos 1 dá 0. Aí, no final das contas, isso aqui, ó, a derivada de x dá exatamente 1. Professor, sempre que eu tiver x e eu derivar o x, vai dar exatamente 1. Perfeito, pela regra de derivação é exatamente isso. Deriva x, dá exatamente 1 unidade. Então, aqui vai ficar 1 unidade que vai multiplicar o logaritmo nepereno de a, que é uma constante. Então, a derivada de tudo isso daqui é simplesmente, vamos lá, ln de a. Tá? Seria ln de a vezes 1, não é isso? Só que ln de a vezes 1 dá o próprio ln de a. Ufa! Vamos lá. Então, aqui, x ln de a, que é a derivada da própria função, e agora você vai multiplicar pela derivada do próprio expoente. Nós já fizemos aqui, ó, a derivada do próprio expoente dá ln de a. Então, é o que você coloca aqui, ó, a derivada do expoente, ln de a. Pronto, está feito as derivadas. Tá certo, pessoal? Então, aqui seria um exemplo muito mais prático, muito mais rápido, para vocês realizarem a derivada de função compostas. Todas essas três que aqui estão são função compostas, sem ter que utilizar o passo a passo da regra da cadeia, fazendo através de um mecanismo mais rápido. Tudo bem? Agradeço a audiência de todos vocês e até a nossa próxima aula, pessoal. Um grande abraço.